segundo escreveu Mateus, ou São Mateus, discípulo do Senhor Jesus. Capítulo 26, versículo 30, que está assim escrito: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Mateus 26, 30 está escrito: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Louvado seja o nome do Senhor. É um texto simples, mas tem uma poderosa revelação diante do que eu li nesta manhã. Marcos, evangelista, também escreveu esse versículo: tendo cantado um hino, saíram para os montes das oliveiras. É bem verdade que nós sabemos, que estudamos a Escritura, que Mateus escreve para os judeus, Marcos, ditado por Pedro, com seu punho na escrita, escreve a Romanos. Lucas, ele não foi discípulo de Jesus, mas foi um evangelista, a qual escreveu aos gregos. Também João, o apóstolo do amor, ele escrevendo para a igreja. Mas na verdade, estamos diante de um texto que foi o último encontro antes de Jesus ir para a cruz com os 12. Nós sabemos que nesse momento, nesse cenário da última Santa Ceia com os 12, estão os 12 presentes. Incrível que pareça, Jesus não erra na sua escolha. Jesus nunca erra naquilo que escolhe. Ele, subindo ao monte, orando, ao descer, escolheu a quem quis para estar com ele. Não fique pensando: fulano caiu porque foi errada a escolha, fulano está assim porque está... Não, Jesus chama, capacita, escolhe. E pense mais uma vez: nunca critique ou julgue para dizer a escolha foi errada. Não, Jesus não erra na sua escolha. Ele escolheu os 12. Cada um tem a sua biografia, cada um tem sua história, cada um tem seu momento de vida, a qual Jesus escolheu. Repito mais uma vez com veemência: Jesus nunca errou na sua escolha. Tudo isso para cumprir as Escrituras. Aí eu começo. Alguns cenários que eu posso aqui aplicar para você entender qual é a revelação desse texto. Uma coisa é você ler um texto da palavra, outra coisa é uma revelação dentro do texto. Pois bem, qual é o cenário da última Santa Ceia? Pasmem. A primeira coisa que Jesus disse, quando assentaram à mesa, está escrito no versículo 21 do mesmo texto. A Bíblia diz: enquanto comiam. Versículo 21 do capítulo 26. Enquanto comiam. Isso é interessante. Enquanto estavam assentados, enquanto estavam à mesa, enquanto comia, as palavras de Jesus foi assim: em verdade vos digo, um de vós há de me trair.
enquanto comiam, ao chegar na mesa, Jesus disse com veemência, ao chegar à mesa, ele disse: há um traidor entre nós. Este que é o perigo. Judas participou da ceia, sim. Judas estava presente, sim. Jesus estava com os 12 sentados, sim. Mas Jesus disse: um de vós há de me trair. Outra coisa que eu aprendo, Jesus disse, outra revelação, na ceia: todos vós, eu disse todos, não é um, nem dois, nem três, eu disse todos, esta noite irão me escandalizar. Quer ver uma prova? Versículo 31. Jesus disse a todos, irmão, isso é lindo demais. Jesus disse a todos, esta noite, não é amanhã. Irmão, isso é lindo demais. Jesus disse a todos, não é daqui a 3 dias, não é o ano que vem, esta noite, hoje. Se ele diz esta noite, porque é hoje. Todos, não é somente Pedro, não é somente Judas, não é somente João, o apóstolo do amor. Não. Ele disse: todos, esta noite vos escandalizarei em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Terceira revelação, isso aqui é forte. Houve contenda entre eles, não foi entre um ou dois ou três. A contenda não foi sobre eu, você e outro, não, entre todos. Jesus, posso fazer uma pergunta? Sim, meu filho. Dentre vós aqui, o Senhor olhando para nós, quem parece ser o maior? Quem é o cara no meio de nós? Quem é aquele que parece ser grande? Qual entre nós, você olhando, o Senhor olhando para nós, quem parece ser o maior? Aí Jesus aplica isso com ação. Irmão, com palavra é uma coisa. A gente dizer algo, para Adinaldo, é uma coisa, com ação fica mais forte. Jesus pega água, uma jarra de água, não está assim escrito, vou colocar aqui, que eu posso aplicar. Uma bacia de água, uma jarra de água e uma toalha. Jesus pega a toalha, tira a qual está sobre a sua cintura, pega a água, lavando um pé de cada um. Quando chega em Pedro, eu posso pensar, Jesus disse para mim: Pedro, tu és Pedro. Tu és Pedro. Não foi a carne, nem o sangue que me revelou, mas o Pai que me revelou a ti. Pedro pensou assim: eu devo ser o maior. Para que lavar meus pés, Jesus? Pedro, se eu não lavar os teus pés, não terá parte comigo no reino. Se for assim, Senhor, não lava só meus pés e a cabeça, lava tudo. Jesus explicou para eles: olha, se eu estou lavando os pés de vós, eu faço uma pergunta: quem é o maior? Aquele que está à mesa ou que serve? Naturalmente, é o que está à mesa, mas aplicando, é o que serve. O maior é aquele que serve. E Jesus disse: fazeis entre vós o mesmo, para que siga de exemplo. Quer ser o maior? Sirva. Sirva. Sirva a obra do Senhor. Aí vai mais à frente. Eu falei, a primeira revelação: há um traidor entre vós. A segunda: vós escandalizará esta noite em mim. A terceira: quem será o maior? A quarta:
Jesus disse para Pedro: Pedro, não precipite palavra. Não diga o que não pode cumprir. Não está assim escrito, o que eu aplicando para você entender. Pedro disse: Senhor, se for possível, morrerei contigo até a morte. Ou seja, se for possível, até a morte estarei contigo. Pedro, esta noite, antes que o galo cante, 2 vezes tu me negarás 3. Primeira coisa que eu aprendo: autoconfiança de Pedro. Segundo, precipitação de palavra. Nunca fale aquilo que não pode cumprir. Nunca diga aquilo que não pode. Vamos lá. O cenário aqui é da Santa Ceia. A última Santa Ceia. Aí que eu aprendo agora. O segundo cenário do texto. Tendo cantado o hino, foram para onde? Monte das Oliveiras, o jardim Getsemane. É um cenário do jardim. Agora eu aprendo aqui, presbítero Edinaldo. Eu quero aplicar aqui para que você entenda que estão aí nas redes sociais. O lugar Getsemane sempre foi lugar de oração de Jesus com os discípulos. Era costumeiro estar orando ali. Era todas as vezes, de noite, de madrugada, Jesus sempre ia para ali. E se eu disser para você que esse lugar de oração foi transformado, eu não digo transformado para que seja, mas mudou de ser oração para outra coisa. Quer que eu aplique aqui? Vamos lá. Foram os 11 para o Getsemane. Com Jesus, 12. Judas não está. Foram os 11 para o Monte das Oliveiras, junto com Jesus. Deixa eu aplicar aqui. A Bíblia diz: chegando ao Monte das Oliveiras, disse para 3, para 8, assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Jesus disse para 8, assentai aqui, enquanto eu vou além orar. Tomando consigo Pedro, Tiago e João, levaram. Ficaram aqui. Escuta. 8 ficaram aqui. 3 ficaram aqui. E Jesus, com um tiro de pedra, não lembro quantos metros são, mas tem um texto de tiro de pedra, disse para 3, fique aqui, que eu vou além orar. Primeira dimensão, assentado. Quem está sentado é comodismo. Primeira dimensão do jardim, fique hoje assentado. Assentado vira comodismo. Jesus não disse para os outros, orai, assentai-vos. Mas para Pedro, Tiago e João, disse, orai comigo. Fique aqui, vigiai e orai comigo. 3. E na terceira dimensão, Jesus estava orando. Primeira, assentado, comodismo. Segunda, falta de oração. Terceira, lugar de oração. 3 dimensões do Getsemane. 8 assentado, 3 não oravam, mas Jesus orava. O que eu aplico aqui? Cada crente está nessa dimensão. Ou você está sentado de comodismo, ou você está tentando orar e não consegue. E o primeiro, onde está Jesus, significa lugar de oração. 3 vezes Jesus voltou, estavam dormindo. Aí eu falei aqui nesta manhã, o lugar de oração foi transformado pelo que aconteceu lá. Lugar de oração
virou lugar de traição. Se o lugar de orar é orar, se o lugar de buscar a Deus é para buscar a Deus, igreja é lugar de oração, não de traição. Eu quero aplicar aqui, entendam. Deus me guarde, fique pelo Espírito. Labachúria é que a sé. Ô glória! Lugar de oração foi transformado para lugar de traição. Por quê? Se era Getsemane, era para orar. Mas Judas foi trair Jesus no Getsemane, irmão. A traição não foi fora do Getsemane. A traição não foi perto do Getsemane ou fora, não. Foi dentro do Getsemane. Onde era lugar de orar, tornou-se lugar de traição. Lugar de oração não pode ter traição. Lugar de oração não pode ter maior ou menor. Lugar de oração tem que ser oração. Judas traiu Jesus no lugar de oração. Eu quero aplicar com veemência. Judas traiu Jesus no lugar de oração. Era para orar, traiu Jesus no lugar de oração. Lugar de oração para destruir o ofício. Espera aí, pregador. De onde vem isso? Lugar de oração foi transformado de lugar para destruir ofício. Alguns dizem assim: foi um soldado que Pedro cortou a orelha. Servo de sumo sacerdote. Não era um soldado, servo de sumo sacerdote. E a Bíblia diz, bem claro, podia dizer a orelha. Cortou a orelha, pronto, não. Cortou a orelha direita. A orelha direita, a gente que aprende o ofício cristão, lá em Levítico, era sangue. Na orelha, polegar direito da mão, polegar direito do pé. Se corta a orelha, acabou o sonho. Acabou o ofício. Lugar de oração é oração. Não cortar a orelha para destruir o ofício do sacerdócio. Quem está entendendo? Era para orar. Alguém pode pensar, mas foi a orelha direita. Pedro foi no lugar certo. Pedro não apenas foi descuide de cortar a orelha direita. Podia ser esquerda, mas foi diretamente na orelha direita. E a Bíblia fala bem claro, cortou a orelha direita. Não foi a orelha, foi a orelha direita. Mas Jesus foi lá e disse, eu estou aqui. É de oração, eu estabeleço o ministério. Eu estabeleço o chamado. Eu estabeleço aquilo que te prometi. Se é para ser, será. Jesus pegou a orelha e devolveu aquele servo do sumo sacerdote. Lugar de oração é oração. Lugar de oração não pode ser transformado em traição ou destruir ofício. Vamos lá. Lugar de oração não pode ser lugar de abandono. Irmão, o que eu acho lindo é que a Bíblia diz: e todos o deixaram. Pedro, Tiago, João e outros discípulos, os 11, abandonaram Jesus. Lugar de oração é para dizer: estou contigo, Presbítero Rinaldo. O que der para mim, dá para você. Qual é a tua causa? Presbítero Luiz Carlos, estou passando por um problema familiar. Estou passando por um problema de enfermidade. Estou passando por uma dívida. Meu filho, estou contigo, vamos orar. Se der para mim, dá para você. Qual é a tua causa? Vamos apresentar para Deus. Eu sempre digo, estou pregando: o melhor é ser profeta ou sacerdote. Ser sacerdote é pegar uma causa, Deus responde. Deus, está aqui eu, Presbítero Rinaldo, estamos orando, responde. Jesus, responde a minha oração como cheiro suave.
Profeta, ele não faz aquilo que você quer. Profeta vem de Deus para você, seja o que for. Profeta vem de Deus. Oração vai para Deus. É muito fácil, né, irmão? Isaías vai na casa do rei Ezequias, é assim, meu pastor? Diz, olha, diz para ele, do leito que ele está, não vai viver, nem vai descer da cama, vai morrer. Eu não sei como era o sistema. Para falar com o presidente hoje, passa por assessores, 1, 2, 3, não sei como é que é. Eu não vou chegar ali, quero falar com o presidente, lá não é o rei. Para falar com ele, nem a rainha. Para falar com a rainha, que é a esposa, para falar com o rei, tem que ter permissão. Imagine um profeta chegar lá todo vestido, tem uma mensagem para o rei. Eu não sei se foi assim. Eu sei que ele entrou. Entrou. Eu não sei. Deus, para falar com alguém, meu irmão, não precisa arrumadinho. Ele vai entregar. Ele dá um jeito para falar com alguém. Seja quem for. Ele dá um jeito. Isaías, sim, senhor. Olha, diga para aquele rei que ele vai morrer. Só diga isso. Do leito que tu subiu, não vai descer. Vai para o caixão. É assim, meu pastor. Entregou o recado. Hoje em dia, as mensagens, nada contra. Deus vai dar uma chave de carro para você. A casa está pronta. Deus está me dizendo que nesta noite tem alguém aqui passando por crise financeira. E você, ao chegar em casa, o telefone vai tocar, as portas vão abrir. Deus manda fazer, mas o que Deus não mandar você disser é problema. Eu creio que Deus manda, que Deus fala. Mas o que é interessante aqui é que o profeta foi lá, entregou o recado. Imagine, com uma palavra de veemência de morte, ele dá a volta de novo. O profeta, oração, irmão. Olha que lindo que Deus me deu aqui agora. A profecia veio de Deus para o homem. A oração de Ezequias veio dele para Deus. Orou na parede. Senhor, lembra de mim. Como eu andava no teu reino, que eu fiz os teus feitos. Isaías, estás aonde? No pátio. Volta. Eu não sei se o rei disse, pega esse profeta e mata ele. Não. Chegando no pátio, olha, volta. Porque tem alguém que orou. Volta. Porque o profeta voltou, porque a oração chegou ao trono. Assim diz o Senhor. Deus me disse que mais 15 anos acrescentará em tua vida. E como prova disso, é o sol, a sombra, não sei. Sei que recuou 15 graus para dar vitória. Como prova disso, 15 anos. Mas Deus fala. Terceiro cenário. É aqui que eu prego. Aqui é a introdução. O cenário que motivou Pedro negar Jesus. Irmão, um cenário que o diabo arma para tentar desviar os seus servos da mão de Deus são muitos. Sempre Satanás arma cenário. E Deus também arma. Se o diabo arma cenário para tentar tirar alguém da presença de Deus, Deus também tem cenário. Qual o cenário que motivou Pedro a negar Jesus? Primeiro, autoconfiança em si próprio. Esse é o que é muito sério. Maldito o homem que confia no homem. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso do Senhor, não. Eu não preciso que pregue para mim. Eu não preciso ouvir palavra de ninguém. Eu mesmo, Deus me dá. Eu não preciso estar lendo livro. Tem pregador que é assim, ó irmão.
Olha, eu não leio livro, não vou para a internet. Olha, Deus me dá tudo na hora, ó. Para que serve a escola dominical? Para que serve a escola bíblica? Desde 1900 já vai para lá, atrás. Era nem vivo ainda quando existia a escola bíblica. A escola teológica, para que serve? Conhecimento. Mas tem gente, ó irmão, eu só faço orar, nem escrevo nada, Deus me dá na hora, tudo Deus me dá na hora. Eu vou pautar, nem preciso estar preocupado. Quando eu oro, abro a Bíblia e Deus dá na hora. Ó, esse é super crente, já vi assim, já. E no púlpito, eu não preciso que ninguém me ensine. O Espírito Santo é meu ensinador. Pera aí, irmão, vá devagar aí. Tem que ser humilde. Eu sempre digo, culto de doutrina, eu não perco ali, não perco. A Bíblia diz que o lugar que Pedro disse isso, alta de confiança, foi na Santa Ceia. Senhor, se for possível, vou contigo até a morte. Autoconfiança em si. Segunda coisa que motivou Pedro a negar Jesus: precipitação de palavra ou de ações. Eu fico pensando, o caso de Ziba. Ziba é caluniador, mentiroso, bajulador. Envolveu um dia, servo de Mefibosete, foi até Davi com comida, Davi na guerra, vou até Davi. Davi, aqui um lanchinho para o Senhor, o seu povo. Obrigado, meu filho, olha, está sabendo disso, de alguma coisa? O que foi, meu filho? Olha, Mefibosete está autotitulando o rei. O senhor sabia disso? Foi mesmo, foi, rapaz. Que moleque. Além de ser aleijado, ainda quer ser rei. Mas foi, senhor, Ziba dizendo isso, está escrito. Aí Davi, então fazer assim. Tudo que foi do teu senhor Saul, vai para você. Por que Davi não procurou saber? Por que Davi não esperou chegar até Mefibosete? E Davi volta para o reino. Está escrito. Quando volta para o reino, está lá no Mefibosete, sem fazer barba, sem tomar banho. Não é assim? Meu filho Mefibosete, Senhor, enquanto o Senhor estava em guerra, eu jejuei, não barbeei, em prol de ti. Ele olhou para trás, meu Deus, o que é que eu fiz? Por que eu não procurei saber antes de julgar? Por que eu não procurei antes de dar o decreto sobre Mefibosete? Dá tudo para Ziba. Aí disse o rei Davi, então vou fazer assim, divide os bens de ti. E Ziba disse, nada, eu não quero nem prata nem ouro, não quero nada, eu só quero o teu bem, rei. Eu só quero o teu bem. Aí eu aprendo com Salomão, seu filho. Salomão já é um caba, quando nós deixamos um caba, né, macho. Davi disse, meu filho Salomão, seja homem, não é homem do sexo masculino, seja homem de verdade. Aí quando ele está no reinado, sentar na cadeira, sentar aqui na cadeira do meu pastor. Sentou na cadeira, veio duas mulheres para julgar uma causa. Isso é lindo demais, irmão. Duas mulheres, olha essa mulher aqui, olha. Estava eu dormindo, de um lado o filho morreu, e a gente, como é que a gente faz aqui? Esse é meu, esse é teu, peraí. Calma, vamos resolver isso aí. Uma disse uma coisa, e a outra disse também. Ao estreito de Salomão, eu vou acreditar em quem? Eu não vou precipitar, eu tenho que ouvir os dois lados. Eu não vou precipitar, eu tenho que ouvir os dois lados. E eles sentaram, vamos ver agora. Vamos tirar as provas do 9. Me dá uma espada aí. Coloque esse menino aqui em cima. Vamos lá para saber quem é a mãe desse garoto. Me dá uma espada aí. Aqui é o microfone, para contar uma espada. Vamos ver a realidade do caso. Eu não vou me precipitar de agir que meu pai precipitou. O meu pai fez errado. Causou uma bagunça, mas eu não, sou homem de verdade. Quando ela baixou a espada sobre a criança,
uma mãe foi lá e o agarrou. Aí Salomão disse: esta mãe é a verdadeira mãe deste menino, entrega para ela. Sabe o que eu aprendo aqui? O segredo é: nunca haja, em certas ocasiões, antes de analisar situações. Foi o caso de Davi que precipitou e o caso de Salomão que estudou a história. Glória a Deus. Vamos lá, não parei ainda. Precipitação de palavra. Davi precipitou, Salomão não. Outra causa que essa aqui é bem veemência. O ambiente em meio ao fogo pode ser razões motivadoras para levar alguém a cair. Levou Pedro a negar Jesus. Como assim? O ambiente que Pedro estava era o fogo. Eu disse fogo. Em meio ao fogo, esquentando ele pelo frio da noite, onde Jesus está sendo julgado, aí disse: tu fala como ele, tu é igualzinho a ele, tu é um seguidor dele, não conheço ele. Em meio ao fogo, Pedro negou Jesus. Chego já lá no canto do galo. A falta de oração pode ser razão motivadora que pode levar alguém a cair. A falta de oração nos dá uma vida sem força, uma vida que não alimenta o seu espírito. A falta de oração não alimenta o seu espírito. A Bíblia diz que por 3 vezes Jesus achou Pedro dormindo. Agora vamos lá. Há comentários. Eu aprendi há uns anos atrás, na minha pequena fé, caminhada, eu aprendi que esse galo era um galo do galinheiro, um galo, a esposa da galinha, se for por assim, eu não entendo muito de animais, mas a Bíblia diz que Jesus disse: antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3. Aí eu aplico aqui. Quem de vocês já aprendeu isso? Alguns obreiros do campo já debateu, mas é verdade. Na lei judaica, em Jerusalém, não podia criar galo. Por quê? Por causa desses galos trazer ou considerados impuros, onde ele fazia aquela sujeira, excremento deles. Aí tinha o que? O templo perto, era um caso de higiene. Então já vemos que ali não existia galo. E perto, segundo a biografia do local, a geografia bíblica, não existia perto da casa de Cafás e Anás nenhum galinheiro. Já vai por aí. Agora, por que Jesus disse: o galo vai cantar? Vou aprender agora com vocês também. O segredo está no instrumento da época. Aprenda aí o que eu aprendi também. Viu? Não foi revelação do céu. Eu aprendi lendo e pesquisando. Chamado galicínium. Um tipo de trombeta que era tocada na troca de guardas de Israel ou de Jerusalém de turno. Exatamente nos turnos que eram tocados, no 3º turno, tocou para Pedro. Ou seja, esse galicínio, um instrumento do latim é galicínio e do grego electroponia. Olha, era um instrumento que era tocado por guarda de mudança de turno. Mas se fosse um animal mesmo, irmão, não é um São Galo que canta na madrugada. Preste bem atenção, vamos aplicar aqui. Se fosse um galo, um animal mesmo, na madrugada,
Nós moramos aqui perto de fazenda. Você vai ver que canta 3, 4 de uma vez só. Um canto tu responde. Mas aqui foi mudança de turno. Independente de animal ou não, esse canto, ou esse soar, despertou a consciência de Pedro. Deixa eu aplicar. A sirene que tocou a consciência de Adão e Eva, ou de Adão. Onde estás? Deus soando no jardim. Ouvi tua voz e me escondi. Deus falou. Uma sirene. Caim, onde está o teu irmão? Deus falando na consciência de Caim. Aonde está teu irmão Abel? Por acaso responsável? Acã, Josué disse: que fizeste, Acã? Que nós perdemos a guerra. E Deus disse para ele: vai lá no arraiar. Ele trouxe coisas de anátema para dentro do arraiar. Anátema dentro do arraiar traz problema, mas Deus revela. A sirene vai tocar. Escute, ninguém se esconde de Deus. Está escrito: Acã escondeu em sua cabana, ou tabernáculo, não sei como é o nome daquela época, na sua tenda. Escondeu. E Deus disse: o motivo da perda da guerra, Josué, a anátema no meio do povo. Vou dizer quem é: Acã. A Bíblia diz que não só ele, toda a sua casa foi apedrejada e queimada a fogo. Porque perdeu a guerra e tocou algo que não era para ter tocado. Davi adulterou, provocou homicídio. Profeta Natan foi a sirene. Assim diz o Senhor. Contou uma parábola de um certo viajante. Tinha apenas uma ovelhinha. E veio e matou essa ovelha. O que eu aprendo aqui? A sirene tocou na casa de Davi. A sirene sempre está tocando. Quem sabe hoje a sirene vai tocar na tua consciência nesta manhã. Moisés matou um egípcio. Pensou que estava tudo bem. Quando foi desapartar uma briga, disse: porventura tu, Moisés, quer matar nós, como matasse um egípcio e enterrasse na areia? A sirene tocou na consciência de Moisés. A consciência toca, creia ou não, ela vai tocar. Novo Testamento tem. Safira e Ananias venderam bem. Portanto, mentiu ao Espírito Santo. E a sirene tocou. Entra Ananias. Perguntou para ele: por quanto vendeste? Por tanto. Por causa da tua mentira, tu vai morrer e na porta da tenda ou do templo tu vai ser enterrado. E entra a mulher, Safira. Vendeste a propriedade? Vendi. Portanto, mentiste também, para que haja temor no meio do povo. O teu esposo está estendido na porta da tenda. E para que saiba que Deus é Deus que mata, tu vai ser enterrada também em frente à tenda junto com ele. A sirene tocou. A sirene tocou. E a conclusão é. Pedro seguiu Jesus de longe. Está escrito. Pedro seguiu Jesus de longe. Foram 6 julgamentos. 3 pelos judeus, Anás, Cafás e Sinédrio. 3 pelos romanos, Pilatos, Herodes e depois para Pilatos. Mas o que eu aprendo é o último cenário, que eu aqui encerro. Eu falei o cenário de Satanás para tentar desviar Pedro, e desviou. Negou Jesus. Que ele foi pescar, voltou à pesca. Jesus mandou largar a rede, mas ele voltou para a pesca com seus discípulos. E a Bíblia diz: na beira da praia,
Jesus sentado. Eu imagino, como é que Jesus pergunta se tem algo para comer, se tinha pão e peixe sobre as brasas? Jesus disse: tem alguma coisa para comer? Eles estavam pescando. E existia pão, peixe sobre as brasas. Esse é o cenário que eu aqui encerro. O mar foi o mesmo, Galileia. Aonde Jesus encontrou Pedro pescando na chamada, encontra Pedro desviado no mesmo mar, pescando também. Olha que lindo. Pedro encontra Jesus pescando na chamada. Pedro encontra Jesus pescando, ou seja, Jesus encontra Pedro também pescando desviado. Jesus encontra Pedro pescando na chamada. Jesus encontra Pedro pescando desviado, ou tinha negado ele. Aqui está a história bíblica: pão, peixe e brasa. Esse cenário é que vai Pedro na consciência de voltar para Jesus. Ou seja, Deus vai fazer alguma coisa nesta manhã para te trazer de volta. Para Pedro voltar para Cristo, pão, peixe e brasa. Por que esses três elementos? Vou explicar e aplicar. Peixe. Jesus estava dizendo: eu te encontrei pescando. Lá atrás, há 3 anos atrás, eu te encontrei pescando. Em uma noite. Ou seja, você vinha de uma autopesca, não tinha nada. Eu disse: volta para o mar pescar. E ele voltou. Eu te encontrei pescando. Peixe estava dando lembrança a Pedro quando Jesus encontrou ele. Pão. Foi no partir do pão que Jesus disse: Pedro, esta noite tu me negarás 3 vezes. Foi na hora do partir do pão que Jesus disse essas palavras. E o pão está sobre a brasa. Pedro lembrando da ceia. E as brasas, fogo. E as brasas, fogo. E as brasas, fogo. Foi perante ao fogo, onde Pedro estava se esquentando, se aquecendo, que disse: não conheço tal homem. E aplicando aqui, quando Pedro estava na chamada lá atrás, pescou, compartilhou. E a rede, ela rompia. Os peixes caíam. Mas na segunda vez que Pedro se encontra com Jesus, a Bíblia diz: foram 153 grandes peixes e a rede não se rompia. Eu quero aplicar aqui. Lá atrás você estava perdendo, e a partir de hoje, se você tem um encontro com Jesus, não vai perder mais. Lá atrás foi perdendo peixe. Peixe é alma, é vida para os judeus. E aqui a rede não se rompeu, não perdeu nada. E eu aplico aqui: Jesus não desistiu de você. Esse cenário, peixe, foi quando ele te chamou. Pão, quando você se assentava na mesa. E brasa, quando você negou ele. E nesta manhã, eu te faço um convite. Volte para Cristo. Eu quero aplicar algo interessante. Eu quero dar o tema para o cooperador Kennedy. Cenário ou cenários que despertou a consciência de Pedro. Cenários que despertaram a consciência de Pedro. Santa Ceia, jardim, à beira da praia, despertou a consciência de Pedro.
E eu aprendo aqui para aplicar. Ontem, hoje e amanhã. Passado, presente, futuro. As minhas decisões de ontem é resultado de hoje. Vou dizer mais uma vez. As minhas decisões de ontem são resultado de hoje. O que eu vivo hoje foi decisões tomadas ontem. O resultado amanhã são decisões de hoje. Se eu quero bem amanhã, decido hoje. Para resolver um futuro, comece de ontem e hoje. Quer resolver um futuro, comece do ontem e hoje. Não se resolve futuro se não se resolve o passado. O tempo não apaga pecado. A sirene vai tocar. O tempo não apaga pecado. A sirene vai tocar. Eu sempre digo, poder de Deus, estão pensando que é a aprovação de conduta cristã. Não é a manifestação do poder de Deus que vai dizer o cara é crente, o cara é top, é o cara que prega, é o servo de Deus que Deus está usando, amém. Mas nunca vai ser a aprovação de conduta cristã. Sabe por quê? Jesus disse, não eu, vós serão conhecidos pelos seus frutos. Quer ver outra prova? Quando eles voltaram de uma campanha de milagre, aonde foi na cidade, os paralíticos andavam, os mortos ressuscitavam, Jesus disse, não fique alegre, porque os mortos estão se levantando. Não se alegre, porque vidas estão sendo curadas e libertas. Uma coisa eu digo, fique alegre, somente por uma coisa, que o seu nome está escrito no livro da vida. Poder, dom, vem de Deus, para a igreja. Agora caráter, a gente leva para Deus. O meu caráter, eu tenho que aplicar para levar para Deus, para que eu seja conhecido aqui na terra e no céu. Porque Deus disse para Jó, ou para Satanás, conhece meu servo Jó? Homem temente a Deus, desvia do mal, íntegro e reto. Ele não era conhecido pela sua riqueza, não era reconhecido pelo poder que tem, aquisitivo. Hoje se conhece alguém pelo poder aquisitivo, pelo que tem. Reconhecimento é pelo que? É caráter. E o caráter é a única ferramenta aplicada em nós que leva para o céu. Pode alguém ter poder de Deus, mas sem um caráter não vale nada. Desejo foi para o servo de Deus. Poder de Deus sem um caráter, o fruto não vale. É igual um avião, duas asas, poder, caráter. Poder, caráter. Não pode ter somente poder. Pode ter o caráter sem poder sim, mas o que vale mais é o caráter. E nesta manhã, pelo tema que foi pregado aqui nesta manhã, cenários que despertaram a consciência de Pedro. Na última Santa Ceia, do jardim e na beira da praia. Enquanto Satanás armava cenário para destruir Pedro, Jesus lá no finalzinho, na beira da praia, ressuscitado, trouxe Pedro de volta e perguntou, Pedro, tu me ama? Amo, Senhor. Apacenta meus cordeirinhos. Pedro, tu me ama? Amo, Senhor. Apacenta meus cordeirinhos. E com muita veemência perguntou mais uma vez, Pedro, lembra do peixe? Tu me ama? Amo. Pedro, lembra do pão que eu parti? Tu me ama? Amo. Pedro, lembra da brasa onde tu me negaste? Tu me ama? Tu
Sabes, meu Senhor. E Pedro, ele voltou para os pés de Cristo. E nesta manhã, eu te faço um convite. Eu sei que essa mensagem vai ter efeito. O despertar da consciência é inevitável. Uma coisa que ninguém foge é da consciência, de um pensamento. Ninguém foge. Pode fugir da aparência do mal. Na sua frente, o literal, você pode correr. Mas da consciência, ninguém foge. Não venha consciência. Não venha pensamento. Duvido. Eu quero ver um que bata a palmatória. Dizer, a consciência não vem para mim, vem. Pensamento ele vem. O segredo é não ceder o pensamento. Eu quero te fazer agora um convite e essa oração. Eu quero apresentar aqui, presbítero Edinaldo. Em jovens, eu digo por presença. Jovem, adolescente, a maioria é com crise de ansiedade. É um espírito que tem devastado família. Que a família é toda envolvida com isso. Psicólogo, psiquiatra, remédio, choro, tentativa de suicídio, se cortando. É crise de ansiedade. E a maioria que eu aprendi, Pedro, que eu perguntei e conversei, por causa de família, separação. A mãe, sozinha em casa por falta do pai, e a criança nascendo com 10, 11, 12 anos, a ausência do pai ao lar, chora a crise de ansiedade. Bate o coração de jovens e adolescentes. Mas esse espírito que perturba as famílias vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. O prefeito Naldo me autorizou aqui a orar pelas famílias. Pensa um bem, irmã. Não tem bem maior. Não há ouro, não há prata, não há casa bonita, não há nada nesse mundo melhor depois da salvação, família. Família é a melhor coisa que existe depois da salvação. Projeto de Deus, foi Deus que casou Adão e Eva. Eu não aguento ver você só, Adão. Vou preparar uma que esteja ao teu lado, contigo. Estou vendo você só, a disjuntora. Família é o maior patrimônio que existe. Alguém disse para mim, e para minha esposa, esse casamento não vai durar nem um mês. Se Jesus voltar, vai para um centenário, se assim a idade deixar. Tempo de Abraão, né? Vai fazer esse ano 22 anos em vida 2. Já fez 24 anos na presença de Deus. 24 anos que eu nunca me desviei do caminho do Senhor. E ora a Deus para permanecer. Quando Ele voltar, dizer, achei graça agora.